Olá, bem-vindos ao BAT 101, Introdução ao Hebraico Bíblico. Esta é a quarta aula da unidade 7, na qual nós vamos estudar as mudanças que ocorrem com substantivos quando adicionamos sufixos pronominais a eles. Vamos começar então com o substantivo singular. Já vimos que os sufixos pronominais do tipo 1 são utilizados com substantivos singulares. Os sufixos pronominais do tipo 2 são utilizados com substantivos no plural. Então, um exemplo disso são essas quatro palavras aqui. Susi, meu cavalo. Suser, teu cavalo, mas falando a uma mulher, porque é um sufixo pronominal 2fs, isto é, da segunda pessoa feminina no singular. Suseno, nosso cavalo. Susan, seu cavalo, mais 3fp, em outras palavras, da terceira pessoa feminina no plural. Agora, o substantivo sus não é normal, porque quando adicionamos alguma terminação ou algum sufixo ao substantivo sus, a sua vocalização não muda. Mas como já vimos com a pluralização dos substantivos, existem algumas mudanças. Por exemplo, a redução propretônica. Quando nós temos uma palavra como davar, que significa palavra, a palavra davar muda para devarim. Notem como o kametz muda para um sheva vocal. Davar muda para devarim. Nós adicionamos aqui a terminação do plural. A mesma coisa ocorre quando nós adicionamos os sufixos pronominais. Então, olhem só esse exemplo aqui. Devarchem. Chem é o sufixo pronominal da segunda pessoa masculina no plural. Em outras palavras, devarchem é vossa palavra. Esse sufixo pronominal é o sufixo pronominal da terceira pessoa masculina no singular, no caso é o sua palavra. Notem aqui que nos dois casos o kametz mudou para um sheva vocal, da mesma forma que devarim. Aqui também, devarha, a sílaba propretônica é reduzida. Então, redução propretônica, da mesma forma que nós vimos quando uma palavra muda do singular para o plural, isso acontece também com os sufixos pronominais. Existem também mudanças a palavras geminadas. São as mesmas mudanças que já vimos na hora da pluralização, só que desta vez com os sufixos pronominais. Então a palavra em, que significa mãe, mudará para imar quando nós adicionamos o sufixo pronominal da terceira pessoa feminino no singular, 3fs, ar. Agora, notem o que acontece aqui. Este é um dagesh forte. Então, em mudou para imar, e nós temos aqui, nesta palavra geminada, ocorre a geminação. Tá bom? A geminação é quando nós temos esse dagesh forte aqui dentro da consoante mem. Pode ocorrer também a duplicação. Por exemplo, no caso de levavcha, levavcha. Notem aqui, a palavra na verdade seria lev, para coração, mas ela é duplicada, ou pelo menos a segunda consoante é duplicada, quando nós adicionamos esse sufixo pronominal. É a mesma coisa que ocorre às vezes na pluralização da palavra lev. Pode ser levavim. Outra forma que nós vimos no passado também são as mudanças vocálicas que ocorrem com os segolados. Então, palavras como meler, que é uma palavra segolada, pode mudar para ser melachim. Da mesma forma, quando nós adicionamos sufixos pronominais, essas palavras também mudarão. Então, meler mudará para malkam quando nós adicionamos o sufixo 3mp, ou da terceira pessoa masculina no plural. Quando nós adicionamos o sufixo 1cs, isto é, da primeira pessoa, comum, no singular, nós temos a palavra sifri, tá bom? Em vez de sefer, seria sifri. Ou também kodsho. Em outras palavras, o que acontece? As vogais das palavras segoladas, que normalmente são a vogal segol, na hora de adicionar algum sufixo ou terminação, mudarão para uma vogal classe A, classe I ou classe U, dependendo de qual era a vogal tema da palavra segolada, tá bom? A única coisa que é diferente, a única coisa que ocorre diferentemente com o substantivo singular quando se adiciona um sufixo pronominal a ele, é que algumas vezes as palavras monossilábicas mudarão. O que eu quero dizer com isso? Porque normalmente, quando nós temos um substantivo e adicionamos alguma terminação para fazer a pluralização desse substantivo, essas três regras aqui são normais. Mas existe também mais uma regra ou mais uma mudança que ocorre com sufixos pronominais que não ocorre na hora da pluralização. Neste caso, as palavras monossilábicas. Então, palavras como av ou palavras como ar, que são pai ou irmão, adicionarão o hirek yod antes de adicionar o sufixo pronominal do tipo 1. Vocês se lembram que os sufixos pronominais do tipo 2,
levam também um yod. Então é fácil confundir os sufixos pronominais do tipo 1, como por exemplo avihem, com o sufixo pronominal do tipo 2, que seria aveihem. A única coisa que muda, então, é o hirek. Quando você vê um hirek adicionado a uma palavra monossilábica e depois o yod, lembre-se que esse sufixo é um sufixo pronominal do tipo 1 e não do tipo 2. Avihem, então, seria seu pai, ou o pai deles, tá bom? Porque hem é o sufixo pronominal da terceira pessoa masculina no plural. Ahir seria teu irmão quando se está falando com uma mulher. Ahiv seria seu irmão, ou o irmão dele. Então lembre-se disso, lembre-se que as palavras monossilábicas podem mudar diferentemente da redução propretônica, da geminação ou da duplicação, e diferentemente da volta à vogal tema que ocorre com os segolados. Tá bom? Essas então são as mudanças ou as alterações que podem ocorrer com o substantivo no singular. Vamos ver então o substantivo masculino no plural. Nesse caso, veremos que a maioria dos substantivos plurais utilizará os sufixos pronominais do tipo 2, não do tipo 1. Já falamos sobre isso. A terminação plural masculina será substituída pelo sufixo pronominal. Em outras palavras, nós não temos aquela terminação im, hirek yod mem final, tá bom? Por exemplo, temos aqui a palavra devarim. Devarim significa palavras. Quando nós adicionamos o sufixo pronominal do tipo 2 para a primeira pessoa comum plural, que seria eino, em vez de colocar eino depois do mem, não fica devarimeino, mas devareino, tá bom? A palavra fica devareino. Devareino significa nossas palavras. Palavras no plural. Agora notem aqui a diferença então entre o sufixo pronominal do tipo 2 e o sufixo pronominal do tipo 1. O sufixo pronominal do tipo 1 é esse aqui, devarha. Devarha significa tua palavra, quando se está falando a um homem. Devareiha significa tuas palavras. Por quê? Porque este é um sufixo pronominal do tipo 2. Ainda se está falando a uma pessoa, a segunda pessoa masculina no singular, assim como nesse sufixo aqui também se está falando a segunda pessoa do masculino singular. A única diferença é este yod e este segol aqui, que mudam o sufixo pronominal do tipo 1 para o tipo 2. E o sufixo pronominal do tipo 2, então, muda o número da palavra davar. A tradução, então, seria tuas palavras, enquanto que aqui a tradução é tua palavra. Só mais uma coisinha, quando nós vemos uma palavra como ir, que significa cidade, a palavra ir, ainda que seja uma palavra feminina, já que a palavra ir leva a terminação plural no masculino, ela também obedecerá essa regra da acoplação do sufixo pronominal no masculino do tipo 2. Tá bom? Então, aleihem significa suas cidades, ou as cidades deles. Vamos dar uma olhada então no substantivo feminino. Vimos já o substantivo masculino, este é o substantivo feminino. Os substantivos femininos também levam sufixos tipo 1 com singular e tipo 2 com plural. Até aí não tem nada difícil, mas existem ainda duas diferenças entre o substantivo feminino e o substantivo masculino. A primeira diferença é que as palavras femininas que terminam com kamet-he trocarão o seu re com um tav. Já vimos isso um pouco antes, quando nós vimos o sufixo direcional re. Vocês se lembram disso? Deixa eu mostrar um exemplo. A palavra Torá. Torá, que normalmente se escreveria assim. Opa, esse é um reis. Tá bom? Torá é Tav, Rolen Vav, Resh, Kametz, He. Quando nós adicionamos o sufixo pronominal da primeira pessoa comum no singular, um CS, em vez de ser Torah Hi, o que acontece? Nós mudamos esse Re para um Tav. Fica Torati. Da mesma maneira, com a palavra Toratam, que significa sua lei, o Re é trocado por um Tav. Então essa é a primeira diferença. A segunda diferença que ocorre com as palavras com os substantivos femininos é que as palavras femininas não perderão a sua terminação plural. Isso é, o Rolen Vav, quando eles aceitam o sufixo pronominal. Por exemplo, temos aqui as duas palavras Toroteiha ou Toroteinu. Notem aqui que o Rolen Vav, Tav,
continua, aqui também o Rolem Vav Tav continua. Os substantivos masculinos no plural trocarão a sua terminação im com o sufixo pronominal do tipo 2. Já os substantivos femininos no plural não trocarão a sua terminação, em vez disso, somente adicionarão o sufixo pronominal à terminação feminina plural da palavra. Então, toroteiha significaria suas palavras, falando de uma mulher, e toroteino significaria nossas palavras. Mas então são essas as regras. Eu vou colocar um quadro com todas as regras e as mudanças dos sufixos pronominais, como que eles mudam as palavras. Vou disponibilizar isso na página do BAT 101. Na próxima e última aula da unidade 7, nós veremos as preposições, como que elas mudam com os sufixos. Por enquanto nós vimos somente os substantivos. Na próxima aula veremos as preposições. Tá bom? Shalom!